Oi pessoal, meu nome é Jarbas Ângelo, sou psicólogo e hoje eu vim falar para vocês como é que a gente torna uma leitura, uma contação de história algo agradável para a criança, né? Então o que acontece? Nem todas as crianças elas ficam empolgadas com a história ou permanecem muito tempo envolvidas naquele momento de contação de histórias. E acaba que é bastante frustrante para o pai ou para a mãe que está querendo envolver a criança naquele momento super divertido, mas acaba que a criança não dá atenção, foge, sai do ambiente, vai buscar outros interesses e acaba que a gente fica pensando, nossa, como é que eu vou tornar um livro, uma historinha, algo divertido para a criança? Né? Eu venho trazer algumas sugestões. É importante, quando você for contar uma história, você conhecer a criança, né? Essa informação, ela é muito importante na hora de eu contar e planejar como vai ser essa história. Como assim? Se eu sei que a criança, ela tem medo, se eu sei que a criança não gosta que eu fale em alguns tipos de entonações de voz que vai ficar um pouco mais assustadora, então eu já sei que eu não vou utilizar essa minha entonação naquele momento da contação de história. Ou eu não vou poder provocar muita ansiedade ao me empolgar em contar uma história. Porque o que acontece? Eu, por exemplo, eu adoro contar histórias e eu gosto de contar da forma mais empolgante possível para a criança. Mas nem toda criança gosta. Tem criança que tem medo, tem criança que detesta essas mudanças de entonações de voz. Então é importante conhecer aquela criança para planejar esse momento, para ficar de acordo com o perfil para quem eu quero contar. Então vamos lá. É importante que o conteúdo dessa história a gente consiga cativar a criança com esse conteúdo. A escolha da história também é importante, né? Se eu sei que a criança ela gosta de Pocoyo, né? Se eu sei que a criança gosta de carros, se eu sei que a criança gosta de Shrek, então eu procuro uma história que tem esses elementos do interesse dela. É muito importante eu pegar conteúdos que ela gosta e trazer para dentro dessa história. Esse livro que eu estou segurando é sobre autoestima e eu vou dar sugestão de como apresentar esse livro para a criança, né? Esse livro ele foi escrito pela Luciana Avelino, né? Mas você pode escolher o livro que tem na sua casa e levando aquilo em consideração que eu falei, conhecer a criança, conhecer os interesses dela, para a gente já ir chamando a atenção dela para esse objeto, que é o livro, né? Para esse momento, que é a leitura. Então é muito importante eu conhecer os interesses daquela criança. Eu escolhi esse livro, Autoestima, e eu vou mostrar como a gente vai introduzindo a leitura na rotina da criança. Sempre a gente vai de forma lenta, de forma gradativa. Se o livro é uma coisa que a criança já não gosta, que é uma coisa que afasta ela, que ela já vê você pegando o livro para contar a história e já sai correndo. Então, aos poucos, a gente vai tornando aquele momento agradável, né? De pouquinho em pouquinho. Eu não posso esperar que uma criança que nem pega num livro, a princípio já fique 20 minutos prestando atenção na história, já fique 15 minutos atenta a uma história. Não tem como eu esperar isso de uma criança que não tem interesse nenhum por livros. Então, gradativamente, a gente vai puxando esse interesse da criança. Né? Essa história ela é bacana porque ela tem bastante animais que chamam a atenção, né? Tem bastante imagens interessantes. Então, a entonação da sua voz, a forma com que você conta a história faz toda a diferença no momento de você apresentar para a criança. Para crianças mais novas, eu gosto de ler as imagens. Eu não vou lendo o que está escrito. Às vezes, o autor dos livros, eles escrevem de uma forma que não faz tanto sentido para a comunidade verbal daquela criança, que ela ainda está em desenvolvimento. Então, eu gosto de ler as imagens e inserir conteúdos que fazem sentido para as crianças, né? Então, eu vou lá, olha só, olha a tartaruga, ela tem um robô. Qual o nome será desse robô? Vamos ver, olha o esquilo
o robô dela que é amarelo, que legal. Então você vai lendo o que está acontecendo na imagem. Você vai fazer a leitura da imagem. Então você vai chamando a atenção da criança para os detalhes que estão naquela imagem. Você vai narrando as imagens. Olha que flor bonita, será que ela é cheirosa? Nossa, um vulcão, que grande! Nossa, será que é maior do que nossa casa? Então você vai lendo as imagens. Outra dica que é bastante interessante para fazer com que a criança interaja com o livro é você fotografar cenas dessa imagem, imprimir, recortar e fazer com que a criança faça essa associação daquela imagem e tentar fazer com que ela encontre dentro do livro. Por exemplo, eu tiro o xerox dessa página aqui. Eu imprimo essa imagem e posso utilizar ela como para pedir para a criança, vamos encontrar o esquilo dentro dessa imagem, vamos encontrar o robô, vamos encontrar a árvore. Assim, eu tenho impressora em casa, mas nem todo mundo tem impressora e até muita gente não tem como ter acesso no momento a esses recursos pelo período de quarentena, mas existem sempre alternativas criativas que a gente pode realizar para estar adaptando. Eu desenhei alguns personagens do livro, eu vou recortar e é bom a gente, por exemplo, você pode em casa imprimir algumas cenas do livro, mas você também pode desenhar e a gente vai recortar cada personagem desse, separar por ordem e apresentando para a criança encontrar dentro do livro. Eu vou recortar esses desenhos que eu fiz e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Eu recortei os desenhos que eu fiz e assim, pessoal, nem todo mundo tem habilidade de desenho. Então, mas o que a gente pode fazer como alternativa também? Escolher cenas, escolher figuras fáceis de desenhar. Então, tem livros que tem bola, tem figuras geométricas, tem algumas imagens que são bastante fáceis de reproduzir à mão. Mas também tem livros que tem utensílios domésticos, tem objetos que você vai ter em casa. Por exemplo, isso aqui tem animais, mas tem muita gente que tem ursos de pelúcia, tem uma tartaruga, tem um ursinho. Ou então você tem livros que tem conteúdos com utensílios domésticos, como garfo, copo, coisas que a gente tem em casa. Nós vamos convidar a criança a procurar esses itens. Por exemplo, essa primeira cena tem a Joaninha. Então eu tenho aqui a Joaninha. Eu vou pedir para a criança encontrar a Joaninha. Olha aqui a Joaninha, que bonita. Onde será que ela está? Vamos lá, me ajuda. Então eu vou entregar para a criança e fazer com que ela encontre a Joaninha dentro daquela imagem. Então é uma forma de fazer com que a criança interaja com aquele livro, que é algo que é estático, né? Algo que não tem movimento. Então quanto mais interação dessa criança com o livro, melhor para chamar a atenção dela. Mas, por exemplo, Jarbas, eu entreguei para a criança amassou, jogou. É importante que a gente faça um aprendizado sem erro, não deixar a criança errar. Por exemplo, eu entreguei e eu sei que a criança não está achando, ou então ela não se direciona à resposta esperada, que é parear com a figura da Joaninha. Então já vou lá com a mãozinha, auxiliando o movimento da criança para o comportamento correto, o comportamento esperado, que é parear Joaninha com Joaninha. E assim que a criança fizer o que a gente espera, comemorar, elogiar, isso muito bem, que bonito, que legal. E a gente vai folheando a página dos livros e assim chegar até o final da história. Muitas crianças não vão conseguir permanecer por muito tempo, né? Vai chegar um momento que ela vai querer fazer outra atividade. Então, um dia de cada vez. Vai ter dias que você vai conseguir ler uma página inteira com ela, ler 2, ler 3, e a gente vai tentar aumentando gradativamente. Hoje ela conseguiu apenas uma. Então, se eu percebo que a criança já está começando a ficar chateada, eu tento finalizar aquela página e tentar encerrar aquele momento para ela realizar o que ela estava querendo fazer no momento.
né? Não tornar aquele momento uma obrigação, algo que ela precisa estar ali. A gente não quer tornar essa situação, esse momento de leitura, algo aversivo, algo desagradável para a criança. É muito importante que quanto mais lúdico, quanto mais leve esse momento for, melhor para tornar ele prazeroso. Então assim, se hoje eu conseguir só uma vez, amanhã eu tento duas e com muita paciência a gente vai tornando aquele momento cada vez mais legal, cada vez mais divertido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Se tem alguma dúvida, pode comentar, pode falar que eu estarei disponível para responder. Obrigado!